Hello, guys. Então, nós vamos aqui agora falar sobre a segunda parte desse estatuto municipal, tá? Do servidor, perdão, né? Do magistério. É, E aí a gente parou na seção 3, regime de trabalho, ok? E essa parte é bem interessante, é bem importante, na verdade, falar assim, mas também tem coisas que a gente já sabe, né? Então, o regime de trabalho de 40 horas semanais, que a gente chama de integral, né? E o de 20 horas, que é parcial, tá? Só que às vezes também a gente tem que ter cuidado, porque se a gente ler muito rápido, a gente pode se atrapalhar, ok? Os servidores que exerçam atividades de suporte pedagógico, né, direto à docência, cumprirão o regime de 20 ou 40 horas, né, em jornadas de 4 a 8 horas durante 5 dias da semana. Interessante, marcar também, tá? Além do número normal de aulas em tempo parcial a que se obriga pelo exercício do cargo, o docente poderá ministrar aulas extraordinárias, que a gente chama de aula extra, né? Em razão das necessidades do ensino, mediante o acréscimo de sua retribuição, ó, né? Calculado à base do valor da hora-aula, respeitado o limite de 40 horas. E aí, o que que acontece aqui? Muita gente acaba que não é um enquadramento, né? Não é assim, esse concurso é para 20 horas. É isso mesmo, né? Que o de conquista mesmo foi uma cacetada de vagas para 20 horas. O que que muita gente fez? Vou dar mais 20 horas, contrato, né? Que isso aqui é uma espécie de contrato. Aí é aula extra, só que tem que lembrar que nas 20 de concurso, você vai ganhar melhor do que nessa aqui de contrato, né? E aí o limite é 40 horas, de qualquer forma. As aulas extraordinárias, o limite máximo, né, de 20 horas semanais, serão só atribuídas a docente ocupante de um só cargo, em regime de tempo parcial. Então, eu tenho uma amiga que passou no de conquista para o cargo eles colocaram assim, português eram muitos cargos, né? E muitas vagas também. Então, eles colocaram português, de manhã e inglês à tarde. Porque tem muita gente que tem formação dupla aqui, e aí por conta da UESB também. E aí, Anne passou nos dois. É, eu falando o nome da santa, né? Mas assim, minha amiga passou nos dois. E aí ela assumiu português e inglês. Então, nesse caso, né, ela tem dois cargos, tá? Então, ela não teria como, né, ampliar assim. Não tem como que vão ser as 40 horas. Nos casos de carga horária residual ou durante afastamento legal eventual do titular. E aí rola muito, né, essa necessidade no município. Para a atribuição dessas aulas extras, a direção da unidade vai observar o nível mais alto no quadro de carreira do magistério, né? O municipal do ensino fundamental e médio, e também o tempo de serviço, e o tempo de serviço no magistério público e o tempo de serviço na unidade escolar. O vencimento dos docentes e dos servidores que exerçam atividade de suporte pedagógico direto à docência submetidos a o regime de 40 horas será o dobro do valor atribuído, mesmo cargo ao regime de 20 horas, até incidindo sobre o vencimento 40 horas os percentuais referentes a benefícios e vantagens a que façam jus, tá? Aqui ficou bem básico, né? O dobro e acabou. É, vou focar aqui. Serão asseguradas as alterações para regime de 40 horas, né, para esses, né, que tem 20 horas. Só que para isso, o que que vai acontecer? É, essa ampliação, né, para regime de 40 horas, essa alteração para o regime de 40 horas, ela está condicionada à existência de vaga no quadro do Magistério Público Municipal, porque você não pode simplesmente falar assim, não quero te dar mais horas, né? A conveniência da administração e a observância, né, por ordem de prioridade dos seguintes critérios: assiduidade, antiguidade. É engraçado isso aqui, né? Mas é esse termo mesmo. Então, quem tiver mais tempo no magistério da unidade escolar,
né? O outro critério é mais tempo no Magistério Público Municipal e mais tempo no funcionalismo público municipal, nessa ordem, tá? Unificação de cadastros, né? De portadores de dois cadastros por professor, segundo a conveniência. O que que vai ser essa assiduidade, né? Frequência regular, que é sem faltas injustificadas ao serviço. Então, aquelas faltas que a gente falou lá em cima, né? Tipo assim, a pessoa foi doar sangue, aí tem que ter essa justificativa, né? Por exemplo, apura-se a atividade do docente e dos demais servidores que exerçam essas atividades de suporte pedagógico a partir do tempo efetivo de serviço, de deixa eu consertar aqui, de efetivo exercício, tá, de suas funções, bem como o termo inicial da data do ingresso, né, que vai estar lá, entrou na data X. É bem básico isso aqui. Entende-se por antiguidade. É muito engraçado, velho. No magistério, na unidade escolar, o desempenho das atividades de natureza pedagógica e administrativo-pedagógica exercidas nas unidades escolares, tá? Aí isso aqui no magistério da unidade escolar, e esse aqui no magistério público municipal, e esse aqui no funcionalismo, tá? Por que isso aqui, Dani? Porque citou essas três possibilidades, né? O que que é? Aí eles estão explicando. O que que é o magistério da unidade escolar, né? O que que é essa antiguidade? No caso do magistério público municipal, pode ser de natureza pedagógica, administrativo-pedagógica, e no caso do funcionalismo público municipal, vai se ampliar mais, que vão ser os docentes e os demais servidores que exerçam atividades de suporte pedagógico, né, e de funções de natureza diversas, tá? A valoração, perdão, dos critérios para alteração do regime de trabalho será feita de acordo com a pontuação que vai vir aqui agora. Eu sou do time de estudar tudo que pode ser possível cair. Então, esses documentos, assim, de prefeitura, tem um monte de coisa aqui que pode cair, tá? A assiduidade vão ser atribuídos 6 pontos, aí vem aqui, tipo um baremazinho, né? Eu acho que isso aqui não tem também, não precisa muita gente focar, não, tá bom? É, Então, porque aqui esses pontinhos aqui não tem nem condições, tá? Deixa eu ver aqui. Aí tem a questão da contação de pontos, alteração de. Ah, sim. Aí aqui tem uma redução da carga horária. Porque às vezes a pessoa passou um concurso para o Estado, sei lá, e o Estado é 40 horas nesse concurso que ela passou e ela quer reduzir o município para 20, né? Aí ocorrerá unicamente no período do recesso escolar, nos meses de julho, dezembro e janeiro, devendo o requerimento respectivo ser instruído com os seguintes documentos. Tem que ter cuidado, né? Porque, assim, às vezes até na questão da prática mesmo, do lado do professor estar lá na escola e tal, e ele acha que não tem período para as coisas, e tem, né? Então, meses de julho, dezembro e janeiro. Porque isso também é o tempo que a escola vai ter para se organizar, né, com a questão do horário. Então, não dá, por exemplo, abril, eu estou afim aqui de abril, em setembro, mudar, fazer uma redução de carga horária. Então, até me justificando, por exemplo, logo quando eu fui convocada para os exames do Estado, não era para nomeação, não era para já assumir. Eu e outro colega meu pedimos redução de 40 para 20 no meio do semestre, perdão, no meio do ano, não foi no meio do semestre, no meio do ano, porque justamente para não desorganizar o calendário, né? Não desorganizar os horários, né? As disciplinas na universidade, tá? Aí vem a declaração para explicar o motivo e a manifestação expressa do superior hierárquico também quanto a essa possibilidade de redução de carga horária. Porque assim, é, não é tão mais simples do que ampliar. Porque também quando você reduz, o sistema municipal quer lá entender, né? A secretaria quer entender, assim, isso vai ajudar a gente, isso vai, né? Como é que vai ser? 60 dias
o prazo máximo para requerer alteração de regime antes do término do semestre letivo, que é assim, você vai fazer esse requerimento e isso vai ser resolvido, tipo, para julho, entendeu? Então, você vai avisar dentro desse prazo máximo aí. Os docentes e os demais servidores que exercem a atividade de suporte pedagógico terão seu regime, vai botar aqui, tem o regime parcial. Quando estiver no exercício do cargo de diretor, terão o seu regime de trabalho temporariamente alterado para 40 horas, tá? Isso aqui é interessante também, viu? Uma coisa muito comum. Também se aplica a cargo de vice, tá? E aí, os demais servidores, em regime de 40 horas, somente será assegurada a percepção dos proventos, o din-din, né, de inatividade neste regime, se o nele houver permanecido por no mínimo 5 anos consecutivos, imediatamente anteriores à data de requerimento da aposentadoria, ok? Aí, o docente da primeira à quarta série, então não tinha ainda o ensino fundamental em 9 anos, então aqui segundo perdão, mas vai ser mesmo isso mesmo, segundo ao quinto ano. Será submetido ao regime de tempo parcial ou integral, com efetiva regência de classe, e receberá uma gratificação. Essas coisas todas aqui, de gratificações e tal, no documento de conquista, eu lembro que estava na parte de gratificações, mas tenham cuidado com isso aqui, tá? Então, quem atua nessas séries aqui, né, recebe uma gratificação de 15% sobre o seu vencimento básico, tá? A título de atividades complementares. O docente com carga horária de 40 horas semanais que exercer essas atividades, né, por exemplo, somente por 20 horas semanais, vai receber uma gratificação de metade dos 15%, que vai ser 7,5, tá? Poderá ser concedido horário especial ao servidor que for estudante, né, quando comprovada a incompatibilidade de horário escolar. Isso é bom também, porque permite a formação do professor, né? Compensação de horários, será exigida a compensação de horários, né? Para desenvolvimento das atividades complementares, deverão ser reservadas as cargas horárias, né? Como já está lá no anexo 5, a gente já sabe que aqui em Conquista mesmo tem um dia específico. Atividade complementar é um conceito também que pode cair, tá? Então, carga horária destinada, mas são os que tão simples que eu acho que não cairia. Pelos professores em efetiva regência de classe, com participação coletiva dos docentes, por área de conhecimento, a preparação e avaliação do trabalho didático, as reuniões pedagógicas e aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica de cada unidade escolar. Lembrando que articulado, né, organizado aí pela coordenação pedagógica. É obrigatória a participação, tá? Obrigatória a participação de todos os professores em atividades de regência de atividades complementares, ok? E aí vai ter o dia e hora determinado pela unidade escolar, tá bom? E aí tem as atividades aí que vão ser supervisionadas, como eu falei, pelo coordenador pedagógico, tá? Distribuição de carga horária também vai ser feita de acordo com o anexo 5. Esses assim a gente não foca muito não, tá? É, prioritariamente, dá uma circulada aí, tá? Então, a distribuição de carga horária do professor em sala de aula vai obedecer prioritariamente à sua formação profissional, considerando modalidade de ensino na unidade escolar, a seguinte ordem de preferência. Tem isso aqui também no Estatuto de Conquista, tá? Então, às vezes a gente pode achar estranho, mas, inclusive, eu acho que caiu na prova. Maior tempo de serviço e efetiva regência de classe na unidade escolar, ok? Então, há uma ordem de preferência aqui na questão da distribuição de carga horária do professor em sala de aula. Então, maior tempo de serviço em efetiva regência de classe nessa unidade escolar, nível mais alto de enquadramento e assiduidade, tá? É uma forma também de incentivar o professor a continuar fazendo as coisas certas para que tenha né, uma caminhada boa na escola.
Essa distribuição de carga horária, ela deverá ser feita considerando as atividades em sala de aula, ou seja, a regência de classe, e também as atividades complementares, tá? E aí, lembrando que tem tanto a questão da carga horária específica para isso, quanto é, vai ter dia e horário, né? As atividades de livre escolha também destinadas à preparação de aula e atividades de avaliação de alunos, tá bom? Isso aí deveria ser super considerado, né? O enquadramento é, fica assegurado aos atuais professores não licenciados o direito ao enquadramento na carreira do Magistério Público Municipal, quando tiverem habilitação específica. Consideram-se professores não licenciados aqueles servidores em exercício de magistério sem titulação específica, tá? E esses professores, eles permanecerão obrigatoriamente em registro de classe, salvo os que vieram ocupar cargos em comissão. Também os cargos de professor não licenciado estruturados em níveis, eu acho que a gente vai ter que ver esses níveis lá também depois, do anexo. O de conquista, eu colocava no texto, tá? Aparece no texto mesmo. E aos atuais professores não licenciados que se encontrem nesse exercício do magistério a título precário e não preenchem os requisitos previstos, né, no anexo que está lá, né? Serão atribuídos vencimentos correspondentes ao nível 2. Mas a gente vai ver depois os anexos, quando for fazendo questões, para ver se tem uma necessidade. Licença, lembrando que licença não é simplesmente, eu tenho um afastamento aí de 8 dias consecutivos para um casamento, né? Para morte de cônjuge, de madrasta, de padrasto, de alguém da família. Aqui é licença, tá? Então, a gente tem licença concedida para tratamento de saúde, a gestante ou adotante e a paternidade, por acidente de serviço, por motivo de doença em família. Eu vi isso aqui em algum lugar, Dani. Lá atrás a gente fala também de licença. Serviço militar, atividade política, tratar de interesses particulares, desempenho de mandato classicista e prêmio, tá? Prêmio para mim é novo. Aí, para isso aqui também, ó, quando eu falo que é legal riscar, é o seguinte, ó, a licença prevista no inciso 4, aí você tem que ver aqui, ó, tem que relacionar, entendeu? Será precedida de atestado, exame médico e comprovação de parentesco. Eles não falaram, olha, por motivo de doença em pessoa da família, não. Inciso 4, então tem que olhar aqui. O funcionário não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, ou seja, 2 anos, ok? Salvo nos casos dos incisos 2 e 5. Aí é o tipo de coisa que você tem que ficar voltando. E isso aqui, banca gosta de mexer também. Porque você vê que, 2 e 5, 2 e 5. Então, assim, qual é o inciso 2? A gestante, a adotante, a paternidade e o outro para o serviço militar. Então, não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, tá? É vedado o exercício da atividade remunerada durante a licença prevista no inciso 2 deste artigo. Então, o inciso 2 é o da licença maternidade e paternidade, né? Então, é vedado o exercício de atividade remunerada. Será concedida licença ao funcionário para tratamento de saúde a pedido ou de ofício com base em perícia médica. A gente já falou antes ali que tem que ter os exames, né? Tem que ter as coisas. Para licença, tem que ter as coisas. Aí vai lá fazer a prova, o Dani te diz que tem que ter as coisas. Para licença de até 30 dias, a inspeção será feita por médico indicado pelo órgão de pessoal e, se o prazo for superior, por uma junta médica, tá? Aí ter cuidado também que aqui pode ser trocado isso aqui, tá? Então, até 30 dias, o médico indicado pelo órgão de pessoal. Se for mais de 30 dias, junta médica. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do funcionário. Então, se porventura a pessoa está numa situação, né, de saúde muito grave, ela vai ter que ter um atendimento em casa.
Se não tiver um médico do órgão ou entidade no local em que se encontra o funcionário, será aceito um atestado passado por um médico particular. Só que aí, inexistindo médico do órgão ou atividade, tá? Que deverá ser homologado por médico do município, ainda assim. Fim do prazo da licença, o funcionário será submetido a uma nova inspeção médica, tá? Para ver se vai prorrogar ou se vai aposentar. Atestado laudo de junta médica não vão se referir ao nome ou à natureza da doença, a não ser que se trate de lesões que foram produzidas em serviço, doença profissional, quaisquer doenças específicas, né? Nesse artigo aqui 58, que está mais assim. Vou voltar aqui, tá bom? É, 63, o funcionário que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionário será submetido à inspeção médica. A funcionária gestante, por 120 dias consecutivos, né, será concedida a licença sem prejuízo de remuneração. A licença pode ter início no primeiro dia do nono mês, tá? Salvo por antecipação por prescrição médica, que às vezes acontece, tem que ficar em repouso, né? O caso de nascimento prematuro, aí, lógico, a licença vai ter início a partir do parto. No caso de nascimento morto, decorridos 30 dias do evento, a funcionária será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Vê aqui que não tem uma coisa assim, tem que assumir 30 dias depois, tá? Vai ser submetida a exame médico. No caso de aborto, atestado por médico oficial, ela terá 30 dias de repouso remunerado. Pelo nascimento do filho, o funcionário terá direito a paternidade, né? A licença paternidade de 5 dias consecutivos, o que eu acho um absurdo também, apesar de que nem todo mundo é pai, né? Mas para amamentação, quase não sai, né? Até a idade de 6 meses, terá direito durante a jornada de trabalho, de 1 hora, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora para amamentar. A funcionária que adotar ou obtiver guarda judicial, né, de criança de até 1 ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Isso aqui também é importante, tá? Porque às vezes a gente sabe que são 120 dias, né, para licença maternidade, mas a questão de adoção são 90 dias se a criança tiver até 1 ano de idade, tá? Agora que coisa, né? Aí a criança tem 1 ano e 1 mês e aí continua sendo um neném. No caso de adoção, o guarda judicial de criança, eu falo assim, porque é pouco, entendeu? 90 dias, e eu estou falando como se tivesse gente aqui. Então, 30 dias, se tiver mais de 1 ano, que eu acho muito pouco, será licenciado com remuneração integral funcionário acidentado em serviço. E o que se configura como acidente em serviço, tá? O dano físico ou mental sofrido pelo funcionário que se relacione mediante ou imediatamente com as atribuições do cargo, tá? E aí também pode se equiparar esse tipo de dano a decorrente, aquele tipo de acidente decorrente de agressão sofrida não provocada pelo funcionário no exercício do cargo. Aí tem aqui tratamento especializado, eu acho que essas outras coisas aqui, vai vir junta comercial, a prova do acidente será feita no prazo de 5 dias. é, Aí tem a parte também, né, do motivo por doença de alguém da família. É, Aí aqui eu acho que não tem assim, dados com números, não. Aí vai explicando cada um. Serviço militar, né, com documento oficial, o vencimento será descontada a importância percebida na qualidade incorporada, salvo se tiver havido opções das vantagens do serviço militar. Mas isso aqui não vai ter muita coisa, senão acho que se eles forem cobrar, vai cobrar bem geral, entendeu?
A critério da administração, poderá ser concedida ao funcionário estável a licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 anos consecutivos sem remuneração. Ô, Dani, mas como assim? É porque essa licença para assuntos particulares, né, tem essa possibilidade, né, de ser sem remuneração. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, não se considerará, não se, será concedida nova licença antes de decorridos 2 anos do término do anterior, tá? Então, assim, ele tem que pegar e ficar trabalhando os 2 anos para poder pedir novamente, tá? Cumprir com pagar esses 2 anos aí que ele saiu, praticamente. Então, quando eu falo pagar, é se ele vai ter que ficar trabalhando 2 anos, e não vai, enquanto estiver trabalhando esses 2 próximos anos, ele não pode pedir, só quando terminar esse período. Funcionário ocupante do cargo em comissão não se considerar a licença, tá? Dessa natureza. Assegurado também o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe em âmbito nacional, sindicato representativo da categoria, também sem remuneração, tá? Porque você vai receber também, né? Somente poderão ser licenciados os funcionários eleitos para cargo de direção ou representação nas referidas entidades. A licença terá a duração igual à do mandato, tá? E aí pode ser prorrogada, no caso de reeleição, uma única vez. O funcionário ocupante de cargo em comissão, função gratificada, vai ter que desincompatibilizar do cargo ou função quando assumir esse do mandato. Após cada quinquênio ininterrupto do exercício, o funcionário fará jus a 3 meses de licença-prêmio. Então, lembra que da questão da progressão horizontal, né? Então, a cada quinquênio tem direito a essa licença-prêmio com remuneração de carga efetiva, tá? Facultado ao funcionário fracionar essa licença em 3 parcelas, e não se pode conceder a licença-prêmio àquele funcionário que sofrer penalidade disciplinar ou suspensão ou se afastar do cargo em virtude também de motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração, tratar de interesses particulares, que vai ser sem remuneração também, condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva e desempenho de mandato classicista, porque aqui vai entrar toda essa questão do sem remuneração, né? A, as faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença na proporção de 1 mês para cada falta e o número de funcionários, né, em gozo simultâneo da licença-prêmio não poderá ser superior a 1 terço, porque já pensou, você tem lá 30, vou botar assim, pronto, 30 professores naquela unidade escolar. 30 professores, 1 terço vai ser os 30 dividido por 3, são 10 professores. Pensa aí, mais de 10 professores não podem, entendeu? Sair. E ainda o valor alto. O requerimento, o requerimento não poderá ser convertido em dinheiro, tá? Também. Período de férias anuais de 30 dias consecutivos, considerando-se como de recesso escolar os dias excedentes a esse prazo em que, de acordo com o calendário, né, não haja exercício de atividade docente. E aí vem das vantagens. É, em mais de um lugar é citado o regime jurídico único dos servidores, né, do município, e aí serão assegurados os direitos previstos nesse regime, no caso do professor ou coordenador pedagógico que contraiu uma doença pela natureza ou por conta de sua atividade, ok? Que é a coisa que o professor mais faz, é adoecer, né? Serão considerados de efetivo exercício os afastamentos do servidor do magistério para, aí vem, é, licença para tratamento de saúde e seu aperfeiçoamento. O que está falando aqui? É que
você tem esse afastamento, ele está sendo contado, faz parte do seu efetivo exercício, tá? Então, você não vai ter um desconto no seu tempo de serviço por conta disso. Então, licença para tratamento de saúde, seu aperfeiçoamento, especialização e atualização em instituições nacionais e estrangeiras, comparecer a reuniões e congressos relacionados com a atividade docente que lhe seja pertinente, cumprir programa de educação ou ensino restante de acordo cultural com outra nação, prestar assistência técnica relacionada à sua atividade docente, que você vê que está tudo assim. Você está ou trabalhando ou fazendo algo assim para a saúde, né? Quando no exercício de um mandato legislativo compor a comissão de educação, tá? Então, é, é um mandato, né? Mas a pessoa vai compor a comissão de educação. Então, aí isso vai ser considerado dentro do efetivo exercício. E abono de falta, a critério do chefe imediato do servidor, no máximo de 72 dias por quinquênio. Tem uma parte também que vai citar isso aqui, tá? Aí, essa parte também de pós-graduação é interessante, tá? É, que tem uma correlação com a sua formação profissional e com as atribuições definidas para o cargo que ocupa. Aí, esses docentes e demais servidores, né, que queiram fazer o após lato sensu ou após stricto sensu, poderão ser liberados das atividades educacionais ou técnicas parcial ou totalmente, sem prejuízo das vantagens do cargo, de acordo com o interesse da administração. Lógico que vai ter que avaliar, né, se vai poder ser liberado e tal, mas se tiver correlação com a sua formação profissional e com as atribuições definidas para o seu cargo, né, o cargo que ocupa, pode ser liberado sim, tá? Parcial ou integralmente. No caso, de 2 anos. Agora eles não direcionaram, né? Mas tudo bem. A ausência não excederá a 2 anos, prorrogável por mais um, e fim do curso, é, somente após decorrido o mínimo de 5 anos poderá ser permitida nova ausência, tá? Então, aqui, por exemplo, a pessoa teria que fazer um doutorado em 3 anos, se ela quiser fazer liberada, né? O tempo, assim, estudar nesse período todo aí que ela vai ser liberada. Então, se pode ser 2 mais 1, 3 anos. E depois de 5 anos, isso aqui é um pouco diferente, assim, da universidade, né? Depois de 5 anos, a pessoa vai poder pedir nova ausência, tá? Então, se ela, não é aquele esquema de ela saiu 3 e fica 3 fora. Tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Depois de 5. Não importa, né? Se ela ficou só 2 anos ou 3 anos fora, depois de 5. Ao servidor beneficiado pelo disposto nesse artigo, não será concedida a exoneração, licença para tratar de interesse particular, aposentadoria antes do decorrido período igual do afastamento, tá? Não é assim, tipo, a pessoa voltou, às vezes a pessoa volta de uma liberação dessa e já quer alguma coisa, já quer uma outra licença, não pode. A não ser que, né, que haja um ressarcimento das despesas. O afastamento previsto não será concedido a servidor exercente de cargo comissionado. Esse, lembra que eu falei sobre a especialização? Esse aqui é importantíssimo, tá? Os professores do Magistério Público Municipal, portadores de habilitação específica decorrente de curso regularmente reconhecido com carga horária mínima integralizada em um curso de 360 horas aula, que aí é uma especialização lato sensu, né? Uma pós-lato sensu, perceberão gratificação especial de 20%, né? Calculada sobre o valor do vencimento de base, do vencimento básico que a gente recebe, enquanto estiver na regência de classe com alunos de, é, com necessidades educacionais especiais. Aí tem que ficar ligado nessas gratificações, era bom se eles tivessem separado bonitinho aqui, porque sempre tem umas coisas assim, tá? De porcentagem a mais. Para quem já dá aula e já recebe, já sabe mais ou menos como é, ou conhece quem recebe e tal. É... Isso aqui, ó, de excepcionais. É porque é texto antigo, né? Fica instituída como atividade. Ó, tem cuidado com esses termos que não se usa mais,
excepcionais, né? A gente fala assim, alunos especiais e tal, mas vai que até, pelo menos eu não vejo o pessoal usando mais, não. Mas lembrar que está na lei, é cobrado do jeito que está na lei, tá? Fica instituída como atividade permanente, a atualização profissional, e aí tem incrementar a produtividade, criar condição para o constante aperfeiçoamento do ensino, integrar os objetivos de cada função e atualizar os conhecimentos adquiridos para melhor qualificação. É, essa parte aqui também, eu vejo assim, vai ter uma parte aqui, treinamento, tá vendo? Programa de aperfeiçoamento, não é tão assim nosso foco não, tá? É, sobre a aquisição de bolsas de estudo para aperfeiçoamento de pessoal, isso será de competência do chefe do Poder Executivo Municipal, tá? Então, a elaboração de convênios, contratos, acordos, aditivos com órgãos competentes. Então, isso aqui é uma coisa boa de vocês também pegarem, tá? Porque aqui a gente está falando do prefeito, né? Nunca vejo usando esse termo, não, mas acredito que seja. Mas, de qualquer forma, chefe do Poder Executivo Municipal. São deveres do servidor do magistério. Aí tudo é importante. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. É isso que, às vezes, dão uma misturada para atrapalhar a gente, tá? Manter conduta compatível com a moralidade administrativa e ser assíduo e pontual no serviço, inclusive comparecendo à repartição em horário extraordinário quando convocado. Ou seja, vocês entenderam. Ah, os 12%, vocês chamam também de... Ah, tá. É das atividades insalubres. Porque me pareceu outra coisa também de 12%. O professor coordenador pedagógico, mesmo no exercício de cargo comissionado, que exerça as atribuições, né, de seu cargo nas unidades escolares situadas em localidades inóspitas, de difícil acesso, insalubre, insegura ou de precárias condições de vida, terão assegurado o direito de percepção de 12% do vencimento básico, tá? E aí aqui tem uma explicação para essa coisa de difícil acesso, né? Não dispuser de linhas convencionais de transporte coletivo ou de estar em mais de 3 quilômetros dos corredores e vias de transporte coletivo, ok? Então, 12%. 12%. Ou somente terá direito à gratificação, né, para essa questão do local de difícil acesso, aquele que residia em local diverso, tá? Então, porque também não faz sentido, né? Que a pessoa ter direito a essa gratificação, se não for assim. As localidades de difícil acesso serão definidas em ato do secretário de Educação e essa gratificação será paga conjuntamente com os vencimentos e demais vantagens do cargo, né? E servirá de básico assim. Esse tipo essas gratificações, isso aqui vai servir para tudo na vida de vocês, elas não acabam servindo de base para cálculo de qualquer vantagem, tá? É gratificação, ok? Como acontece, né, com o acréscimo da remuneração de férias e 13º, servem de base de cálculo, né? Agora, esse tipo de gratificação, não. As deduções na remuneração decorrente das faltas que forem justificadas, ou também da imposição das penalidades, também vão alcançar a parcela correspondente à gratificação. Isso acontece. Aí o servidor perderá o direito à gratificação de difícil acesso quando afastado do exercício funcional, a não ser, né, se for por um dia para doação de sangue, por 2 dias para alistamento eleitoral, por 8 dias consecutivos, por as mesmas coisas que a gente já olhou lá em cima, tá? Então, nesses casos aqui, o servidor não perde a gratificação, tá bom? Todos esses casos aí que a gente já viu lá de cima.
É, em relação o prêmio, a assiduidade e a continuidade, né, e pagamento da gratificação somente será assegurada se o servidor estiver percebendo ininterruptamente há mais de 6 meses. Então, decorrendo do afastamento da concessão de licença prêmio, ô, gente, é porque eu vi um negócio de prêmio lá antes. Então, essa continuidade do pagamento, falei tudo doido, somente será assegurada ao servidor que estiver, né, percebendo, essa é coisa do percebendo e do receber, tá? De forma ininterrupta há mais de 6 meses, tá bom? Carga horária de 40 horas, né? Tem atividade em duas unidades escolares diferentes. E aí, apenas uma enquadrada como difícil acesso, a gratificação será concedida no percentual correspondente ao da carga horária respectiva, tá? Então, vai ser, se só tem 20 horas, vão ser consideradas as 20 horas, tá? Não consigo riscar nesse PDF com isso aqui. Ah, tudo é questão de lógica, né? Eu tenho 40 horas, e eles podem botar isso até como um probleminha. Eu tenho 40 horas, mas aí eu dou aula em duas unidades diferentes. Aí só uma é de difícil acesso, a gratificação vai ser de acordo com, dentro dessas minhas 20 horas, tá? É, Aí, quando é que deixa de ser paga essa gratificação de difícil acesso, tá? Se houver uma remoção do beneficiário para a unidade, uma remoção do beneficiário. Oh, gente, é porque a bicha tá torta aqui. Uma remoção do beneficiário para a atividade. Ó, isso aqui, ó. Aí eu quero escrever de forma retinha, e aí o trem é todo preto. Remoção do beneficiário para a unidade escolar, que não vai ser mais considerado, lógico, eu estou lá na escola de difícil acesso, considerada de difícil acesso. Sair, eu não vou continuar recebendo. Mudança de residência que, que implique na descaracterização da dificuldade de acesso. Então, eu continuo na mesma unidade escolar, mas agora eu não estou sofrendo tanto para chegar lá. Eu acabei me mudando para uma casa que está me permitindo ter menos dificuldade de acesso. Ou exclusão da unidade da lista de classificação das unidades escolares situadas em locais reconhecidos como de difícil acesso. De repente, veio Jerônimo lá e asfaltou tudo e botou ponto, né? Permitiu que a cidade também. Eu vou colocar aqui a parte de transporte municipal, mas aí voltado para a questão da criança, né? Mas também tem município que disponibiliza o carro para os professores e tal. Então, de repente, a cidade cresceu ali. Vou colocar esse exemplo que é melhor. A cidade cresceu, e aí agora Jerônimo foi lá, asfaltou, não sei o quê, e tá passando um ônibus, entendeu? Tá tendo mais acesso. Então, aí essa escola vai sair dessa lista, tá? Caberá à Secretaria da Educação controle, né, pagamento efetuado, né, a título de gratificação. O professor e o coordenador farão jus à gratificação de estímulo, ou seria tão legal se eles tivessem separado isso bonitinho. Gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional por comprovação com aproveitamento de conclusão de curso de atualização, aperfeiçoamento ou pós-graduação, tá? E aí tem que ter uma existência, né, a correlação aí entre o curso e a respectiva habilitação, que, eu fiz a pessoa dá aula de matemática e fez um curso de gastronomia de 360 horas, só que não tem nenhuma ligação com a área de atuação. Então, né? Comprovação de aproveitamento de curso, mediante apresentação. É porque aqui a precisão não é a mesma de quando a gente está no Word ou no PDF normal. Comprovação de aproveitamento de curso mediante apresentação do correspondente diploma ou certificado e cumprimento de carga horária mínima estabelecida, integralizada, né, em um único curso.
Além disso, também curso promovido pela Secretaria de Educação, também instituições públicas e privadas, tá? Que sejam devidamente reconhecidas pelo MEC ou validadas pela Secretaria de Educação. Quase finalizando. É, para fins da gratificação, né, também só vão ser considerados cursos a partir aqui de 98, mas isso aí já está longe da gente. Eu falo assim, que isso aqui, quando eles colocaram isso aqui, tinham se passado 8 anos, né, de 98 para essa lei. Os cursos também que forem ministrados por outras instituições só serão considerados se eles atenderem os critérios de equivalência que são estabelecidos pela Secretaria de Educação. Não vai ser considerada a titulação que já foi utilizada para efeito de progressão funcional por avanço vertical. Lembrando que avanço vertical, né? Você muda de nível, tá? Na sua carreira ou para a percepção de qualquer outra vantagem. Ah, eu já recebi lá por conta daquela especialização. Vai ter que ser uma outra titulação. Gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional. Aí tem aqui, ó, tá vendo? 5% aos portadores de certificado de curso com duração mínima de 80 e máxima de 119 horas. Inclusive, mandei no grupo para vocês. É um curso lá de 180 horas. Não vai escrever bonitinho, não é porque eu não estou sabendo, não. É porque aqui não escreve, gente. Então, 5%, tá? 80, máximo de 119. 10% de 120, máximo de 359. Então, entra esse curso aqui, por exemplo, tá? E 15% aí já é a, a nossa pós-lato sensu, né? A especialização que tem que ter aí, no mínimo uma carga horária de 360 horas. É permitida a percepção cumulativa dos percentuais previstos, só que aí você vai ter, no máximo, até 30% em cima desse vencimento básico, mais do que isso não pode. Então, eu fiquei até me perguntando aqui, porque tem 15%, por exemplo, de primeira a quarta série, né? Segundo a quinto ano. Aí depois tem, por exemplo, aqui, eu vou botar aqui esses 15%, pronto, né? Aí já fecha. Era 15? Era 15, né? São muitos porcentos, muitas coisas. Na hipótese de acumulação legal de 2 cargos de magistério, será aplicada a cada um deles, nada impedindo a percepção simultânea da vantagem. A concessão de gratificação desse estímulo de aperfeiçoamento profissional dar-se-á por ato de autoridade, da autoridade competente, né? E será elaborado pelo Poder Executivo no prazo de 120 dias. As concessões subsequentes obedecerão ao interstício de, no mínimo, 3 anos cada, tá? Números, viu? A constatação de irregularidades nos procedimentos que originaram a concessão da gratificação de estímulo, né? Vai implicar numa apuração de responsabilidade, devolução, então aquelas coisas assim, né? Pegou o dinheiro, vai ter que devolver. E assim como aquela gratificação lá de 12%, não servirá de base de cálculo para qualquer outra parcela remuneratória. Então, bota na cabeça que vai entrar para considerar, né, considerada as férias e são consideradas as férias e o 13º, como falou lá em cima, tá? Os deveres, então, quais são os deveres especiais? Lealdade e respeito às instituições constitucionais, administrativas a que servir, então, ter foco, tá? Nisso aqui. Dedicação e zelo no esforço comum de bem servir a causa da educação em prol do desenvolvimento nacional, respeito aos preceitos éticos do magistério, cumprir com eficiência e responsabilidade as atribuições específicas do cargo. Esse aqui tem um tanto também, tá? Conhecer e cumprir, fazer cumprir o regimento escolar, né, os horários, calendário, manter e fazer com que seja mantida a disciplina em sala de aula, nas diversas dependências escolares. Esses documentos de prefeitura tem umas coisas assim que eles poderiam enxugar, né? Juntar tudo. Então, aqui, ó, comparecer participar de reuniões, quando for convocado, inclusive tem uma coisa ali até sobre
essa coisa do equivalendo horário, né? Respeitar igualmente a todo o pessoal da escola, alunos, colegas, autoridades, todas as coisas que a gente sabe, né? Zelar pelo cumprimento dos princípios educacionais estabelecidos, também pelo respeito à igualdade de direitos contra as diferenças socioeconômicas de raça, sexo, sexo, é, se eu não tenho nada é em italiano, sexo, credo religioso e convicção política ou filosófica, só não lembro se é essa mesmo sentido da palavra. Respeitar o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tá? Respeitar a dignidade do aluno e sua personalidade de formação, guardar sigilo profissional e zelar pela defesa dos direitos profissionais, pela dignidade da classe, tá? Aí vem a questão das transgressões, então, não cumprimento dos deveres, né? Ação ou omissão, que resulte em prejuízo físico, moral, intelectual do aluno, aplicação de castigo físico humilhante ao aluno, ato que resulte em exemplo deseducativo para o aluno, e discriminação por raça, condição social, nível intelectual, sexo, credo ou convicção política, tá? Aí vem aqui transgressão, essa questão de suspensão, também foca muito nessa questão das faltas, né? Então, servidor faltoso, que não comunique também, e acumulação de dois cargos de magistério na forma da lei deverá ocorrer preferencialmente na mesma unidade escolar. Tem que ter cuidado, ó, porque não está falando que é obrigatório, tá? É preferencialmente. E por que preferencialmente, Dani? Porque, lógico, né? A gente vai pegar, já dá aula na escola aqui X, aí ainda vai dar aula, sei lá, dos outras 20 horas na escola Y, vai ser trabalhoso para a gente e, né, vai ter mais dificuldade para a gente lidar com isso, né? Desde que no currículo desta figurem as disciplinas lecionadas pelo servidor. Porque também não adianta, né, se não tiver. É, E o professor e demais integrantes do quadro do Magistério Público Municipal só poderão acumular dois cargos, tá? Também não tem nem como. Se o mínimo da carga horária parcial são 20 horas, eu posso ter até 40, dois cargos, tá? E aí, para fins de aposentadoria, eu acho importante focar nisso aqui também, porque até então não tinha nada sobre isso, tá? É permitido ao ocupante de dois cargos municipais, mas até transpor tempo de serviço total parcial de um para o outro cargo, então pode fazer isso, tá? O tempo de serviço municipal utilizado nos termos deste artigo é considerado definitivamente vinculado ao efeito previsto e não poderá ser computado sob qualquer hipótese para outro efeito, outra coisa, é para isso, né? É para esse foco. E, e é isso. E o disposto também nada modifica o direito do servidor continuar no exercício do outro cargo que é legalmente acumulável. Então, pode também pagar e falar assim, eu vou aposentar só em um, né? Pelo que está falando aqui. E aí, como eu já falei, as disposições finais transitórias não tem muitas coisas assim, é só ver essa questão aqui do valor. Ah, tá. Que aqui já é 2006, né? E aí tem os anexos, tá? Depois a gente pode até no momento que a gente estiver vendo as questões, olhar isso aqui. Agora também é um documento enorme, tá? Mais ou menos o tamanho do regime jurídico, por isso que eu tive que dividir em duas partes e ainda assim ficou longo. E eu também fiquei falando um pouquinho lá no início da outra aula, mas tá massa. Então, see you.